Oi amigos, oi amigas do canal secundário. Neste vídeo eu vou falar como o Santos Futebol Clube de alguma forma me salvou das ciências da computação, o curso que eu fazia a minha primeira faculdade antes do jornalismo. Vou contar essa história maluca, mas quero pedir a sua inscrição aqui no canal, que você deixe o seu like e nos ajude a espalhar a mensagem do canal do M7, o nosso segundo canal. No primeiro canal, mais informação, pré, pós-jogo. Aqui, história para contar, resenha, vibe diferente, viagens, logs, enfim. É uma proposta diferente que eu espero que vocês também estejam gostando. Vamos lá, eu tinha ideia de fazer jornalismo desde criança, inclusive recentemente eu vi uma foto, era um Palmeiras e São Paulo na TV e eu estava assim, uma criancinha, eu estava assim, ó, fissurado no jogo, assistindo perto da TV. Eu sempre fui o cara que amava futebol. Eu lembro que eu era o cara que as pessoas perguntavam: "Qual que é o nome do fulano? Qual é o nome do ciclano? Quem tá chegando? Qual que é o reforço?". Minha avó teve TV a cabo cedo lá em São Vicente, né, ainda bem que a gente teve aquele privilégio, porque era muito cara a TV a cabo quando chegou. E eu lembro que a ESPN transmitia várias competições, inclusive eu assisti o campeonato escocês amarradão lá com o Larsson, teve também o campeonato espanhol na Band, eu via todos os jogos possíveis, eu adorava acompanhar, eu gostava de escrever na escola, então eu falei: "Vou ser jornalista", né. Meu pai também, se tivesse que fazer uma faculdade, porque ele não fez, seria a faculdade de jornalismo, ele sempre me incentivou, ele falava: "Nossa, olha que material maravilhoso do Pedro Bassan, filho, Pedro Bassan é incrível". Sempre fomos, né, de assistir TV, de ver Globo Repórter juntos e tal. Então o jornalismo para mim era algo que estava mais ou menos definido. Chega a hora de decidir e confesso para vocês que eu estava meio dane-se, assim, eu não tinha muita noção do que era essa escolha, porque eu sou um aluno bolsista que me dava muito bem no colégio, eu não tinha muita dificuldade para tirar nota, eu me achava, esperto o suficiente ali, e foi indo do segundo para o terceiro ano do ensino médio, e eu estava meio tipo assim: "Ah, não sei o que eu vou fazer, depois eu vejo e tal". E aí meu amigo Tayan, um abraço para ele me avisou que ele se inscreveu num cursinho, um cursinho do Coque em Santos, que fechou ali onde eu estudava, na Conselheiro Nebias, porque ele queria passar numa faculdade pública, ele não queria pagar a faculdade e tal. E isso me incentivou, minha mãe me incentivou, tipo: "Pô filho, por que você não tenta? Você é muito inteligente, né, você estuda pra passar, o que que você tá pensando em fazer?". E a princípio era jornalismo, eu era muito jovem, né, eu estava ali com 16 anos, no terceiro ano do ensino médio. Falei: "Pô, o que que eu faço e tal?". E eu fazia o ensino médio técnico. Minha mãe professora, eu era bolsista, então eu escolhi um curso técnico, né, pra ter algo a mais no diploma, e eu me dava bem, né, eu mandava bem ali nas coisas, os professores me incentivavam, naquele momento se falava muito da obrigatoriedade ou não do diploma. Pô, ser jornalista para não ter diploma, pra quê, né, pra que você vai ser jornalista se não precisa do diploma e tal. E aí eu me desencorajei a fazer jornalismo e fiz ciência da computação. Eu estudei durante o ano inteiro, me incentivaram e eu me empolguei no cursinho, prestei para algumas faculdades, passei na Unesp em Bauru, famoso curso BCC, fui aprovado e fui de 16 para 17 anos morar em Bauru, longe da família, uma experiência de vida muito importante, acho que amadureci muito ali, mas uma experiência acadêmica muito ruim. Não porque o curso era ruim, mas porque não tinha nada a ver comigo. Eu era um aluno bolsista, com a minha mãe próxima, que minha mãe me dava aula, e eu me vi numa faculdade pública em que você não podia reclamar pra ninguém, você não podia entregar um atestado porque não tinha um coordenador próximo, era cada um por si, a galera fumando na sala de aula. Eu falei: "Gente, calma, calma, esse mundo não é pra mim". Eu fui um dos últimos aprovados, então fui morar com 2 alunos de psicologia que não tinham nada a ver comigo, longe da faculdade, era 1 hora e meia de ônibus pra chegar. E falar: "Nossa, mano, que mundo é esse?". Mas pelo menos as aulas vão ser boas, né. E não eram, não tinha nada a ver comigo. Eu achava que na minha cabeça eu ia programar, fazer jogo, ia ser um negócio gigante, mas nos primeiros anos você faz programação no papel, na folha, papel ao maço, e é uma base de engenharia, né. Então a gente tinha, álgebra, geometria, enfim, nem lembro o nome das coisas que eu fazia, de tão horríveis que eram. Então a gente tinha uma base de engenharia no primeiro ano, né, era muita matemática, muito cálculo, pouca programação, pouca tecnologia. E pra mim foi horrível, mas eu falei: "Não, vai melhorar, né". Segundo ano começa a ter uma matéria ou outra, e eu fui empurrando, empurrando, empurrando com a barriga. Tive o processo do exército no meio caminho, eu fui até a última fase, mano, loucura. Não querendo passar, eu passava. Aí o quarto semestre da faculdade tinha robótica, alguma coisa assim, que eu falei: "Nossa, isso aqui vai ser legal", e foi horrível. E aí eu falei: "Mano, não dá. Não dá, não dá, não dá", e eu não conseguia dividir isso com a minha família, né, porque minha família
tinha muito orgulho de mim, contava pra todo mundo: "Ah, porque o Lucas passou numa faculdade pública, tal, tá morando fora, tá se dando bem, vai ganhar dinheiro com tecnologia". E eu não conseguia, eu sofri sozinho por um tempo, depois eu conheci a Gabi, a gente já estava junto nesse período final, e eu tomei essa decisão de trancar o curso. Contei para os meus pais e foi horrível. Minha mãe ficou muito frustrada, né, por não saber do meu sentimento, lidou mal, normal, com essa situação. E eu voltei sem saber muito o que eu queria fazer, mas com jornalismo na cabeça. Eu voltei lá para setembro, né. Não deu 2 anos em Bauru, mas foi quase isso. E eu voltei, ainda me inscrevi no cursinho para pegar um intensivo do final, para ver se eu passava em alguma faculdade de jornalismo pública, mas pô, não tinha estudado o ano inteiro, né, não estava pronto. Eu fiz vestibular um mês depois de ser inscrito, passei para a segunda fase de uma coisa ou de outra, mas não avancei. E no final dos contas, por conta do Enem, das notas que eu tinha, eu consegui um bom desconto na Unisanta, e eu fui estudar na Universidade de Santa Cecília jornalismo. Meus pais puderam pagar, que é outro privilégio, né. Depois, assim que possível, eu consegui trabalhar e eu começava a ajudar aos poucos eles. E foi no jornalismo que eu me encontrei. As primeiras aulas da faculdade de jornalismo já foram maravilhosas. Eu amava aquilo, sabia que era pra mim, né, acabei perdendo um tempo. E no fundo, o jornalismo esportivo era o que eu sempre quis, né, desde a infância. Torcedor do Santos maluco, ser setorista do Santos era algo que me vinha à cabeça, né, tinha poucas pessoas cobrindo o Santos ali. Eu lembro que eu era fissurado no blog do Ademir Quintino, eu tenho diferenças com ele, com eles, vocês sabem, enfim. Mas ali, sem conhecer muito de como era a carreira, pra mim ele era um grande ídolo, eu ficava maravilhado quando ele me dava um RT. Eh, e eu queria ser mais um, queria poder cobrir, e eu tomei essa coragem, fiz jornalismo, né, encarei essa minha dor, essa minha dúvida, e foi a melhor escolha da minha vida, né. Hoje meus pais falam: "Pô, que bom que você fez isso, que bom que eu perdi, entre aspas, esses 2 anos", sofri muito em Bauru, chorava todo dia, pra eu poder me encontrar, fazer o que eu gostaria e ser esse setorista do Santos que na minha cabeça era um caminho, era o que eu sempre quis. Pude cobrir um treino do Santos desde o primeiro ano da faculdade, ainda pelo Voz Caissara, um site que a gente criou, depois foi jornal A Tribuna, GE, e eu tô há tantos anos já nessa, desde 2013 cobrindo o Santos, então de alguma forma o Santos me salvou daquele curso chato de ciência da computação, e hoje eu tô no jornalismo sendo feliz, ganhando menos, mas sendo feliz. Hoje eu abro o LinkedIn e vejo quem estudava comigo, eu falo: "Mano, os caras têm tudo de startup, os cara gigante". Certeza que eu poderia ser bem, certeza é forte, né, mas boa chance de eu ser bem-sucedido financeiramente, mas fazer algo que eu não gostaria para o resto da vida. Então acabei me encontrando, fiz faculdade particular depois de estar numa pública, que bom que meus pais conseguiram, que deu tudo certo. E é isso, no final das contas é vocação, é querer, é tentar, é arriscar, é ter coragem. Serve também de motivação para vocês que talvez estejam em dúvida nos cursos que vocês vão fazer. Então, arrisquem, quebrem a cabeça e se vocês sentirem que não tá dando certo, deem um passinho pra trás, porque foi o que eu fiz. Perder esses 2 anos em Bauru foi a minha melhor decisão. Eu precisava disso e me encontrei, tô aqui com vocês já no segundo canal e quem sabe no terceiro, mentira. Obrigado a quem assistiu essa história até o final. É também uma dúvida de vocês, né, como é que eu comecei, onde eu me formei. Eu queria dizer que poderia ter sido antes, se não fosse essa escolha errada por computação. Mas enfim, não era pra mim, o jornalismo era. Que bom que as coisas deram certo, uma hora ou outra elas dão. Muito obrigado a quem assistiu até o final. Deixe, por favor, o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui no canal secundário.